celebrada pela intenção pro popolo, missa do domingo de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então esta festa de Pentecostes, nesse domingo que Nosso Senhor nos dá, repleto de muitas bênçãos e graças, e é um grande privilégio estarmos aqui celebrando esta festa da Igreja, uma festa que com a sua oitava, essa festa tem uma oitava, ou seja, 8 dias depois do domingo de Pentecostes, a Igreja continua celebrando o Pentecostes como se fosse um só dia de festa. Na verdade, é como um dia de festa toda a oitava de Pentecostes. Toda a oitava, ela prolonga a festa durante 8 dias. Então, o padre já admoestou os fiéis em relação a hoje, nós fazemos um almoço em família, comemorar em família, então, esta festa de Pentecostes, uma festa tão bonita da nossa igreja. E durante toda a oitava também, os 8 dias depois desse domingo, celebremos com toda a satisfação nossas reuniões, nossos encontros festivos. Teremos aqui no apostolado também esses encontros, né? Mas com a família, temos que passar uma semana aí festiva, porque é a oitava de Pentecostes. A epístola de hoje, o livro dos Atos dos Apóstolos, nos narra o acontecimento de Pentecostes, o fato ocorrido. Nosso Senhor, antes de subir aos céus, na sua ascensão, prometeu aos apóstolos o Espírito Santo, que não nos deixaria órfãos, mas que nos deixaria o seu próprio Espírito. Pois bem, num domingo como esse de Pentecostes, depois da ascensão do Senhor, o Espírito Santo se derrama sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, até então, às portas fechadas, com medo dos judeus, que perseguiram o Senhor e também perseguiam os apóstolos. E também perseguiam a igreja, e perseguem a igreja. Então, os apóstolos ali, reunidos com Nossa Senhora, em oração, recebem a efusão do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Santa Igreja. De modo que os apóstolos, então, recebem o Espírito Santo numa teofania. O que é uma teofania? A manifestação da divindade. O Espírito Santo se manifesta com todo o seu poder espiritual, mas também com a sua visibilidade, em línguas de fogo, que recaíram sobre os 12 apóstolos, e esses então, até esse momento, com medo, retraídos, tímidos, abrem as portas do cenáculo e saem pregando a santa doutrina do Evangelho, sem temor nenhum, com toda a clareza, com todo o entendimento, com os dons do Espírito Santo, com todo o discernimento, com todo o conselho do Espírito Santo, na profundidade da doutrina de Cristo. E os apóstolos falam e ensinam a doutrina em línguas. Era o tempo de festa, e todos os judaizantes estavam viajando para Jerusalém, onde se encontravam os apóstolos. E ali tinha pessoas de diversas nacionalidades. E os apóstolos falavam em línguas, pela ação do Espírito Santo. Note bem que esse falar em línguas não tem nada a ver com a chamada glossolalia pagã, que eram aqueles ritos pagãos, que são ainda, que existem, né? Em diversas manifestações aí, até hoje, sobretudo aqui no nosso país, também, sobretudo no protestantismo e no carismatismo, na renovação carismática, que é uma glossolalia antiga, glossolalia pagã, em que o grupo, então, entra num certo transe, num certo estado emocional, um certo estado de ânimo, e que as pessoas começam a falar em línguas estranhas, enrolar a língua, dizer palavras que não existem em língua nenhuma, ou algumas parecidas com alguma língua, e começam a enrolar a língua e numa espécie de um transe, né, de uma emoção que os toma. Isso é paganismo, é glossolalia, condenado pela igreja. Os apóstolos não, eles falavam nas línguas faladas, nas línguas existentes pelo mundo, pela ação do Espírito Santo.
não enrolavam a língua falando coisas estranhas. Falavam as línguas que eram faladas. E ali naquele momento, os judaizantes de todos os cantos do mundo, de várias nacionalidades, ouviam o que os apóstolos diziam, cada qual na sua própria língua. E entendiam o sentido e a clareza de suas palavras. Ou seja, a mesma sã doutrina católica universal, a mesma sã doutrina católica, com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo, com o mesmo teor, com a mesma profundidade, ensinada nas diversas línguas. De modo que a divergência das línguas absolviam o mesmo sentido do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo por inspiração do Espírito Santo. De modo que assim até hoje age a igreja em seu magistério perene, aquele magistério que ensina a doutrina sã, doutrina católica imutável, ensinada, transmitida pelo Senhor aos apóstolos, que nos ensinam através dos bispos, até pelo menos o Concílio Vaticano II. De modo então que esses sucessores dos apóstolos ensinam a sã doutrina, de forma que mantém os fiéis unidos na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, na mesma igreja, no mesmo batismo, na mesma fé católica. Um só coração e uma só alma. De modo que Pentecostes é o dia do batismo da igreja. Nesse dia a igreja foi batizada, podemos dizer assim, com o derramamento do Espírito Santo sobre ela, conforme promessa de nosso Senhor, que enviaria o seu Espírito. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Paráclito, o Consolador, o Advogado, o Defensor. De modo que o Espírito Santo em Pentecostes é derramado sobre a igreja e se realiza aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho que nós acabamos de ouvir, de que muitas coisas vos recordarei neste dia, dizendo aos apóstolos, e ali vos revelarei todas as coisas. De modo que nesse dia os apóstolos tomam posse do depósito da fé. E assim os apóstolos se tornam os guardiões da fé católica, porque recebem da inspiração do próprio Espírito Santo. Aqueles conceitos, aqueles princípios da fé, eles não recebem dos homens, eles recebem do próprio Espírito Santo, chancelando o que nosso Senhor nos revelou, o que nosso Senhor lhes transmitiu. Se alguma palavra, se algum conceito, se algum princípio lhes escapou de todos os ensinamentos de nosso Senhor, naquele momento eles se fazem presentes, de forma que a partir de então, a igreja é fundada na efusão do Espírito Santo. E assim então, a igreja a partir disso é assistida pelo próprio Espírito Santo, que ensina a sã doutrina através do magistério vivo da igreja. É ele que guia a igreja, é ele que assiste a igreja, é ele que inspira a igreja, é o Espírito Santo. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja, devemos entender, caríssimos irmãos, ela é uma realidade sobrenatural, espiritual. A igreja tem uma natureza teológica. A igreja não tem natureza humana. A igreja não é um pouco espírito e um pouco carne. Não, a igreja, ela tem natureza exclusivamente teológica, sobrenatural, espiritual. Por isso que ela é o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros. A igreja também, outra imagem dela, é templo do Espírito Santo. É um templo, o qual a pedra principal em que se apoia esse edifício é Cristo. Suas colunas são os apóstolos que sustentam todo esse templo.
E a vida deste templo é o próprio Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que dá vida ao templo místico, espiritual de Cristo, e é o Espírito Santo que dá vida ao corpo místico de Cristo, o qual Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e a ânima, a alma, o espírito, a vitalidade deste corpo é o próprio Espírito Santo. Esta é a verdadeira Igreja Católica. Mas é claro que a Igreja também se manifesta na sua visibilidade, de modo que ela se manifesta através da sua autoridade, da sua jurisdição, na sua circunscrição. Ele também se manifesta na sua visibilidade. E esta visibilidade atualmente vive uma grande crise, pelo menos a partir do Concílio Vaticano II. A crise de autoridade, de legitimidade, a crise de jurisdição, de circunscrição, né? É uma crise pela qual a Igreja passa, né? Mas que passa. Pode demorar muito tempo, pode até ultrapassar a nossa geração, mas ela passa. É promessa de Nosso Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque ela não é de natureza humana. Algo de natureza humana, ele é destrutível, ele é passivo de acabar. Tem um fim, tem um começo, depois um fim. Porque é humano, se desgasta, passa, acaba. A Igreja não. A Igreja tem natureza espiritual, sobrenatural. Então ela é perpétua. A Igreja é perpétua. Tem uma perpetualidade dada por Cristo. De modo que ela então chegará à imortalidade ao triunfar no céu. Continua a vida da Igreja, mesmo um dia acabando a figura deste mundo, depois do juízo final. A Igreja continua de forma triunfante no céu. De modo então, caríssimos irmãos, que nós pertencemos à Igreja na mesma e única fé católica. O Espírito Santo não poderia nos colocar em contradição com a fé católica. Por quê? Porque Ele inspirou a fé católica. Seja ela nas suas fontes de fé, na fonte da Escritura, Ele é o inspirador das Escrituras. Ele é o grande inspirador do magistério vivo da Igreja. E Ele é o grande inspirador da tradição apostólica. Escritura, tradição e magistério, as fontes da fé católica, são inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não poderia ensinar algo, inspirar algo que seja contrário àquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele inspirou. Deus não pode se enganar, então não pode enganar ninguém. O Espírito Santo não poderia se contradizer. Então, se torna claro que o Concílio Vaticano II não é obra do Espírito Santo. E que os ensinamentos e efeitos e reformas do Concílio Vaticano II não são obras do Espírito Santo. São obras do homem, são obras da carne, feitos por mãos humanas, por mãos pecadoras, por mãos desorientadas. Ou seja, quem forjou e realizou o Concílio Vaticano II não foi o Espírito Santo, mas Satanás. Para conduzir as almas ao erro, para colocar as almas contra o próprio Espírito Santo. De modo então, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo nunca poderia ensinar algo que contraria todo o ensinamento da Igreja, banhado no sangue de Cristo, dos apóstolos, dos mártires, e banhado na força e no fervor dos santos. Nunca. É o Espírito Santo que faz os santos. De modo que a Igreja nos recorda hoje também que no dia em que nós fomos batizados, todos nós fomos inseridos no Pentecostes da Igreja. E isso aqui nos dá uma compreensão mais ampla do que é Pentecostes. Pentecostes não foi o fato que ocorreu lá no passado e ficou lá.
tem a sua circunstância histórica, tem, né? A circunstância histórica fica no passado, o lugar, o cenáculo, as coisas estritamente históricas, elas ficam na história. Mas o fato do Espírito Santo derramar-se na igreja é um ato contínuo do Espírito Santo. De modo que o Pentecostes está sempre presente na igreja. Sobretudo as vezes em que se administra o sacramento do batismo e da crisma. De modo que no dia do nosso batismo, nós fomos inseridos no Pentecostes da igreja. E também no dia da crisma, mais uma vez nos inserimos nesse Pentecostes da igreja. De forma que o batismo, ele nos opera justamente aquilo que operou na igreja. Em primeiro lugar, a remissão dos pecados. O nosso Senhor então diz aos apóstolos, no dia da ressurreição: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vós perdoardes serão perdoados. O que não perdoardes serão retidos. Nosso Senhor dá à igreja o poder de remir os pecados, de perdoar os pecados, pela ação do Espírito Santo. Por isso que o sacerdote, ao nos dar a absolvição sacramental da confissão, ele invoca o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, pelas mãos do sacerdote, que absolve os pecados. E no dia do nosso batismo, o sacerdote, ao nos derramar a água sobre nossa cabeça, dizendo o nosso nome, citando o nosso nome cristão, invocando a Santíssima Trindade, o Espírito Santo naquele momento, e como em Pentecostes, é derramado sobre nós. De modo então que somos inseridos no Pentecostes da igreja e recebemos então os efeitos do batismo, os efeitos de Pentecostes, a remissão dos pecados, o perdão do pecado original, no caso dos adultos, também o perdão dos pecados, possíveis pecados pessoais. Somos feitos filhos de Deus, participantes da vida divina, e somos, a partir daquele momento, inseridos como membros da igreja. Como diz São Paulo, somos como que enxertados em Cristo, como ramo na videira, enxertados em Cristo. Então o batismo produz tudo isso em nós, da mesma maneira que com toda a profusão realizou no dia de Pentecostes na igreja. Nós somos inseridos na igreja que é fundada no dia de Pentecostes. Nós pertencemos a este Pentecostes, né? Não podemos ver Pentecostes como algo que não diz respeito a nós, não diz totalmente respeito a nós. Recebemos a inabitação do Espírito Santo na alma em graça, né? Como a igreja, que é santa, una santa católica apostólica, sendo a igreja santa. Ou seja, a igreja, ela está sempre em estado de graça. A igreja nunca pode estar em pecado, porque ela é santa. É uma realidade espiritual, sobrenatural. Os erros dos homens são os erros dos homens, não da igreja. A igreja não pode errar, porque ela é santa, como diz São Paulo. Ela é indefectível. Ela é a esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, bela, resplandecente, imaculada. De modo então que a igreja, ela sempre nos dará a santidade, nunca o pecado. Pelo contrário, a igreja, pelo poder do Espírito Santo, nos redime do pecado. Os pecados dos homens na história da igreja é dos homens. Do Papa, do Bispo, do Padre, do religioso, é dos homens, não da igreja. A igreja nunca pode ensinar, nunca pode errar. Ela goza de inerrância pela própria assistência do Espírito Santo. A igreja é infalível. Ela goza da infabilidade pela assistência do Espírito Santo. É do Espírito Santo que vem a inerrância e a infabilidade da igreja, porque o Espírito Santo não pode errar, porque o Espírito Santo é infalível. E essa inerrância e infabilidade está presente na vida da igreja, na igreja em sua natureza, na igreja em sua essência. Ela é o corpo místico de Cristo, ela é templo do Espírito Santo. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja só pode nos dar coisas boas, a igreja pode nos dar só santidade, só pode nos dar as graças de Deus, só pode nos dar as bênçãos do céu. Esta é a verdadeira igreja católica. Esta é a igreja católica.
não é a igreja dos homens. Os homens que erram se colocam fora da comunhão dos santos. Os homens que apostataram, que persistem em sua heresia, se colocaram fora do corpo místico de Cristo. Porque para se manter na igreja, é necessário manter a fé católica. E é necessário manter a vida santa, manter a vida da graça. Para, na vida da graça, manter-se na comunhão dos santos. E, mantendo a fé católica, manter-se no corpo místico de Cristo. Portanto, caríssimos irmãos, Pentecostes nos mostra a beleza da presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Espírito Santo, Ele que procede do Pai e do Filho. Ele é o amor entre o Pai e o Filho, como ensina Santo Agostinho. O Pai é aquele que ama, o Filho ama o Filho. O Filho é amado pelo Pai. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Portanto, no dia de Pentecostes, Deus nosso Senhor, o Pai, por meio do Filho, nos enviou o Espírito Santo, derramando sobre nós todo o seu amor, toda a sua caridade. A fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes sobrenaturais, que são as virtudes do Espírito Santo, que são as virtudes da igreja, é naquele momento derramado sobre a igreja, e no dia do nosso batismo é derramado sobre nós. Recebemos a virtude de crer, a virtude de esperar no céu e a virtude de poder amar a Deus em correspondência ao seu amor, visto que Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus nos manda nos mandamentos amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, mas não se contentou em nos mandar amar. Nos deu o amor, nos derramou o Espírito Santo para que com este amor de Deus, ou seja, que não vem do mundo, que vem de Deus, nós pudéssemos então com este amor, com esta vitalidade do amor divino, participar da vida divina, amando a Deus, cumprindo os seus mandamentos. Vejamos que grande graça que Deus nosso Senhor nos dá, que não tem palavras humanas para exprimir a grandiosidade dessas graças, a grandiosidade destas bênçãos. Todas essas palavras que o Padre está usando, com o máximo de precisão possível, elas ainda são muito pobres, elas ainda são muito precárias para manifestar a grandiosidade, a altura, a profundidade infinita de toda esta realidade de Pentecostes. São palavras muito pífias, muito limitadas para manifestar toda essa grandiosidade celeste que nós só entenderemos quando nós chegarmos no céu. Aí sim, veremos face a face, como diz São Paulo. Aqui nós compreendemos pela penumbra da fé. Compreendemos ainda de uma maneira parcial, de uma maneira imperfeita, mas lá no céu contemplaremos face a face. Então nós tomaremos posse disso. Por que tomaremos posse? Porque tudo isso tomará posse de nós de maneira definitiva no céu, se Deus nosso Senhor em sua infinita misericórdia, apesar dos nossos pecados, que tenha misericórdia de nós, que Deus nosso Senhor nos dê a graça de um dia estar no céu e contemplar toda esta beleza das realidades celestes, da qual nós somos participantes aqui na terra. Por isso que a igreja celebra com tanta alegria as festas pascais, sobretudo esse Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, com sua oitava, ela encerra o tempo pascal, o que poderia ser para nós um motivo de tristeza, um motivo de pesar. Poxa, mas já vai acabar a Páscoa. Não, a igreja agora, com a festa de Pentecostes, ela nos insere então em toda a realidade do que é o tempo da igreja. Que agora, a partir de Pentecostes, começa o tempo da igreja. Em que a igreja está sempre alegre e festiva, comemorando as razões, os motivos da fé. A igreja não está como o mundo, do caos, da guerra, das tensões, na desordem, né? São as tempestades dos mares do mundo. A igreja sente os seus efeitos, né? A barca da igreja sente sacudir para lá e para cá os efeitos das ondas revoltas, né? Mas essas ondas revoltas fazem parte da desordem do pecado original, fazem parte da instabilidade, da contingência deste mundo, né? Que é instável, que é desordenado. O mundo é o caos. Não porque Deus criou assim, mas em consequência do pecado original. A igreja sente neste mundo os efeitos,
A barca da igreja balança para lá e para cá, mas ela segue segura para o porto da vida eterna. Então nós devemos estar inseridos na fé católica para permanecermos na barca e não nos iludirmos com o erro, não nos iludirmos, não deixarmos levar pelas heresias, para não nos colocarmos fora da barca da igreja. Mesmo com toda esta crise de autoridade, a crise da autoridade papal, a crise da autoridade episcopal, a crise da jurisdição papal e episcopal, a crise de jurisdição paroquial, diocesana, não sabemos da autoridade desses homens, não sabemos da legitimidade deles, não sabemos se é papa, se não é papa, se é bispo, se não é bispo, não temos a certeza, definitiva, porque Roma apostatou da fé, abandonou a fé. Então, como é que eles podem ser a autoridade, a segurança do ensinamento da fé católica, se eles abandonaram, apostataram da fé? Se Roma ensina a heresia, ou seja, se Roma trabalha contra o Espírito Santo, como que nós podemos seguir estes homens? E é obra destes homens que se infiltraram e ocuparam lugar na estrutura física da igreja, que ocuparam a Cúria Romana, ocuparam as dioceses, as paróquias, todas as instâncias. Eles ocuparam a visibilidade da igreja. E não sabemos da autoridade e legitimidade destes homens, porque abandonaram a fé. De modo que nós devemos nos guiar docilmente ao Espírito Santo, permanecendo na fé católica. Então aí temos certeza de que o Espírito Santo estará nos guiando. Aí temos certeza que nós não estamos contra Deus, porque nós permanecemos na fé católica ortodoxa, apostólica, reta, imutável, infalível, de modo que não nos deixamos levar para cá ou para lá, e assim nos mantemos longe do erro, porque o nosso lugar deveria ser neste momento lá na paróquia. Lá é o nosso lugar. Eu como pároco e os fiéis lá como fiéis. Mas lá na estrutura conciliar não tem espaço para o Espírito Santo. Lá tem espaço para a prática de outras religiões, do protestantismo, do carismatismo, do judaísmo, do islamismo. Todos os ismos possíveis estão todos reunidos ali na igreja conciliar, disfarçados de uma casca de catolicismo, com estola, com bursa, com todas as vestes, mas o conteúdo, a doutrina, a forma, ela engana, a visibilidade engana, mas o conteúdo, a doutrina, o ensinamento não é católico, é ecumênico, é judaico, não tem nada a ver conosco. Nós somos católicos, nós somos pertencentes a Cristo e ao seu corpo místico do qual é a cabeça. Nós não podemos pertencer a uma estrutura que ensina aquilo que é contra a igreja, que é contra a fé e que dana as almas, engana, ilude e dana as almas. A Revolução do Vaticano II, ela tem como propósito danar as almas, enganar e desviar e danar as almas, que é o que está acontecendo. O que Nossa Senhora nos avisou em sua aparição em Salete, o que Nossa Senhora nos ensinou, nos avisou em sua aparição em Fátima, e em outras aparições também particulares, que ainda não tem a autoridade dela ainda, não tem não teria ainda um reconhecimento da igreja, sobretudo por causa da crise de autoridade da igreja atualmente, né? Mas essas pequenas aparições convergem no sentido de que realmente o anticristo tomou conta da estrutura conciliar. Então nós devemos nos manter longe disso, porque não temos nada a ver com isso. Então nós temos aqui que manter a nossa fé, nos manter no caminho, sendo dóceis ao Espírito Santo, contra tudo e contra todos.
contra toda a vã esperança, como diz São Paulo. Como nos tempos de Santo Atanásio, bispo de Alexandria, que foi expulso da sua própria cátedra, da sua própria igreja, que foi excomungado pelos bispos arianos, junto com seus fiéis, e que ele afirmava a eles categoricamente: eles têm os templos, vós que guardais a fé católica, sois a verdadeira igreja de Cristo. Então nós, pequeno apostolado aqui, com outros pequenos apostolados que estão surgindo, outros que já existem, que mantêm a fé católica incólume, imutavelmente, né? Que preservam a fé e propagam a fé com os meios que têm, e que não com pouco sacrifício, com muito sacrifício. Né? Nós, com esses todos apostolados, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque mantemos a fé. Não temos catedrais, não temos paróquias, não temos igrejas, não temos santuários, não temos basílicas, mas nós temos a fé católica. E o dia que os inimigos da igreja, que esses infiltrados, forem expulsos pelo próprio Espírito Santo, da mesma maneira que Nosso Senhor expulsou os vendilhões do templo, então nós um dia ocuparemos, talvez não nós aqui, mas os seus filhos, seus netos, bisnetos, ocuparão lá o lugar devido a eles, o lugar devido a nós. As paróquias, as dioceses, as cúrias estarão ali, ocupando o devido lugar nos templos, nas basílicas, nas catedrais, nas igrejas, porque ali é o lugar nosso, não é deles, é nosso. E fomos expulsos de lá por quê? Porque lá é proibido ser católico. Portanto, caríssimos irmãos, no meio de toda esta crise, sentimos quase que sensivelmente a alegria e a exultação da igreja na festa de Pentecostes. Tudo isso que a igreja é em si mesma. Essa realidade que ela aparece diante de nós nesse dia, muito mais palpável do que sua própria visibilidade. Nós então nos alegramos com toda a igreja, que essa alegria do Espírito Santo, que é a alegria que é fruto do Espírito Santo, que essa alegria do Espírito Santo inunde a nossa alma no cumprimento dos nossos deveres, na nossa santificação diária. E tratemos de cuidar da devoção do Espírito Santo. Nós temos muita devoção ao Pai, ao Filho, da Eucaristia, mas nós devemos cultivar também diariamente a devoção ao Espírito Santo, invocando diariamente, já de manhã, a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E entregando a Ele nossas intenções, nossas preocupações diárias, problemas, adversidades, dificuldades, para que Ele nos dê a inteligência, nos dê o entendimento, nos dê o discernimento, para evitarmos o mal e praticarmos o bem, para nos manter afastados do erro, para não nos enganarmos com esta visibilidade da igreja conciliar, que quer nos enganar, que nos deixa meio balançados para lá e para cá, que nos deixa um pouco confusos por causa da visibilidade, né? O bispo, a catedral, né? Então a visibilidade nos atormenta, né? Que enxerguemos com os olhos da fé aonde está a igreja, com os olhos da fé. Então o Espírito Santo, Ele nos dá todo esse discernimento, né? O entendimento da doutrina, o entendimento da moral católica, o entendimento da liturgia, dos sacramentos, dos mandamentos, do credo. É o Espírito Santo, é a graça de Deus, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem a missão de santificar. Então devemos cultivar diariamente esse trato com o Espírito Santo. Diante de um problema, de uma dificuldade, invocar o Espírito Santo, pedir o discernimento, e Ele nos dará. Sobretudo se sermos dóceis, com as devidas disposições interiores, a docilidade ao Espírito Santo, né? A submissão da inteligência e da vontade, a docilidade de consciência, a docilidade da inteligência. Não somos nós que temos que guiar o Espírito Santo, não. É o Espírito Santo que deve nos guiar. Então nos entreguemos nos braços do Espírito Santo, para que Ele nos guie, para que Ele nos inspire, nos santifique, nos abençoe. É Ele que santifica em cada sacramento, em cada graça que recebemos. Recebemos por iniciativa do Pai, por meio do Filho
mas na ação do Espírito Santo. Portanto, caríssimos irmãos, sobretudo, mantendo a vida da graça. O pecado expulsa o Espírito Santo da alma. Mantenhamos a vida da graça, porque a alma em graça que mantém e aprofunda e fortalece ainda a habitação do Espírito Santo que recebemos no dia do batismo. Então hoje é o dia de nós renovarmos a nossa fé. É o dia de renovarmos as promessas do batismo, que é a síntese da fé do credo, né? Renunciando a Satanás, ao mundo e à carne. E agora, quando nós recitarmos o credo, cantarmos o credo, dentro de nós, no nosso íntimo, o recitemos com toda a firmeza, com toda a intrepidez, né? Diante deste mundo que abandonou a fé. Recitemos dentro de nós esse credo com todo o amor, com toda a entrega, com aquele fervor dos mártires, com aquela intrepidez e com aquela firmeza dos mártires. De modo, então, caríssimos irmãos, que possamos, então, crescer na docilidade, na companhia do Espírito Santo, na assistência do Espírito Santo, durante toda a nossa passagem neste mundo. Peçamos, então, a intercessão de Nossa Senhora, que naquele dia de Pentecostes estava ali com os apóstolos. Podemos imaginar que ela, que havia recebido o Espírito Santo, que gerou o seu filho segundo a carne, né, no seu útero, no seu seio. E agora em Pentecostes, junto com os apóstolos, ela é o receptáculo perfeito para receber o Espírito Santo. Receptáculo perfeito. Com que profusão Nossa Senhora recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. Então pensamos a ela, que nos dê aquela abertura interior, que nos dê aquela docilidade interior, para recebermos as moções do Espírito Santo, para pensarmos, ponderarmos, discernirmos no nosso dia a dia, segundo o Espírito, de modo que Ele inspire nossos santos propósitos e que Ele, pela sua graça, nos dê então a grande bênção de corresponder às suas moções. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.